Olá pessoal, estamos aqui hoje para discutirmos um tema de bastante relevância para todos, né? Para a comunidade em geral, para os agentes, sejam de segurança pública ou privada. Eu, Wilker, Kainan Ferreira, né? E o convidado ilustre da noite de hoje, Dr. Pedro, psicólogo, que vai estar aqui reforçando, né, esse tema e tratando, né, de pontos que são atuais e interessam a todos. Não é isso, Kainan? Exatamente. Pedro, boa noite, seja bem-vindo ao Line Podcast. E um assunto, né, bastante pertinente, que é o trauma psicológico na segurança, né? Então, a gente concede a palavra, Pedro, né? A gente sabe que hoje, né, infelizmente, a Polícia Militar do Estado da Bahia teve um exemplo que traz, né, e reforça esses dados. Então, ninguém melhor que um profissional da área para tratar sobre o tema, né, trazendo considerações pertinentes. Por favor, Pedro. Muito obrigado. Oi, pessoal. Sou Pedro, psicólogo, sou especialista em saúde mental, atuo como psicólogo clínico aqui no município de Tucano, em algumas clínicas, faço alguns atendimentos domiciliares também e aceitei de bom grado esse convite, de vir aqui hoje falar sobre esse tema, a questão da saúde mental na segurança, os transtornos mentais na segurança, na verdade, porque vem afligindo muito a polícia, vem afligindo muito a sociedade. O profissional de segurança, ele vive um transtorno, na verdade, porque ele sai para trabalhar, mas ele tem um pensamento: será que eu volto para dentro de casa? Será que eu vou me dar bem no meu plantão hoje? Então eu quero falar com vocês hoje aqui sobre a questão do surto, como foi falado pela mídia, o surto psicótico que o policial Wesley teve lá em Salvador, no Farol da Barra, um acontecido que chamou a atenção da mídia internacional. Então a gente tem que debater isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco porque isso vem acontecendo a cada dia, certo? Correto. Agradeço, já de antemão a todos que assistirem esse vídeo, esse nosso bate-papo aqui, na verdade. Isso. Então, Kainan, é isso, né? Como o Pedro bem introduziu, a gente sabe que um dos grandes problemas hoje dos agentes de segurança, sejam, da área pública ou privada, é a afetação por transtornos mentais. Não se sabe, ou muitas vezes, na verdade, não se aprofundam, que muitas vezes a raiz do problema ela está na própria instituição ou muitas vezes, nessa deficiência do Estado que não dá esse aporte necessário para que esse agente ele se reconheça e busque essa ajuda profissional, evitando um mal maior. exatamente. Então, Pedro, diante dos fatos que ocorreram recentemente aqui na Bahia, você de forma técnica, habilidosa por ser formado na área, qual o seu parecer? Assim, como foi relatado, eu não conheço o caso, não fiz parte de nenhuma equipe de investigação, não fui convidado pela polícia nem pela família para saber. Mas a gente hoje tem acesso à mídia. Então fiz algumas buscas nos sites que noticiaram para a gente fazer um levantamento sobre o que real aconteceu. Já foram pedidas algumas perícias particulares e a própria perícia pública do Instituto Médico Legal para saber o que houve na real história e também o que se fala. Por que o nome surto psicótico? É essa a questão. O que o Wesley passava naquele momento? O que foi que levou ele a cometer aquele ato de crueldade com a vida dele, afrontar colegas policiais, ou ele queria também chamar a atenção da mídia, dos governantes, da população. Isso, porque assim, quando ele chega em Salvador, ele causa um transtorno, não só para ele, mas para quem estava ali. Ele chegar no Farol da Barra, um local público, um local fechado, que nós estamos passando por uma pandemia. Ponto turístico, tem esse peso. Isso, locais em Salvador que estão fechados, então ele teve acesso, porque ele estava fardado, possivelmente não teve bloqueio para ele. Ele que furou o bloqueio, por conta do sul. Tem até o vídeo com a frente do carro amassado, Isso, e aí ele chega, em punho de armas de fogo, ele faz uso de 3 armas. 2 pistolas e um fuzil.
E isso, né? Saiu da cidade de Itacaré, um local longe, né? Falam que ele gastou cerca de 5 horas. Então, por que isso? Por que Salvador? É a primeira pergunta que a gente tem que entender. Por que o Wesley foi parar em Salvador? Local que anteriormente foi palco de manifestações contra o governo petista, manifestações a favor do governo Bolsonaro. Eventos, né? Isso. Que levaram à sessão. É o local do Carnaval da Bahia, né? Um do circuito tradicional do Carnaval da Bahia. Então, ele chegou até lá, pintado com o rosto de cores da bandeira do Brasil, falando palavras de honra, né? Alguns momentos atirou para cima, empurrou motos, jogou coisas pelo, né, até a praia, de ambulantes que estavam ali. Bicicleta, isso, então ele cometeu algumas infrações. Né? É aí onde a mídia fala do surto psicótico, entendeu? Porque o surto na verdade, né, descreve uma mudança de comportamento da pessoa. É quando você não está em si. Mas aí vem a questão, ele estava em surto lá em Itacaré, já ao acordar para iniciar o plantão dele. Eu acredito que ele fez um planejamento antes disso. Sim. Ele não acordou e disse, eu vou pegar o carro e vou para Salvador. Isso. Também tem essa mesma... Ele saiu, né, de Salvador. Para a gente dirigir tem que ter noção de trânsito, de local, de trajeto. Isso. Né? Então, assim, ele tinha muito planejamento. E consciência até então, né? Com certeza. Isso. Sim. Porque, assim, quando acontece, né, o surto lá no Farol da Barra, aí ele já não está mais em si. Porque ele começa a agir diferente de quem era o Wesley. Todas as reportagens que foram pesquisadas para a gente chegar até aqui, né, falam que era um policial bom, amigo, trabalhou no batalhão de Paulo Afonso, trabalhou em Camamu. Na verdade, ele foi aluno de formação no batalhão de Paulo Afonso. Né? Alguns colegas daqui que fizeram a formação tiveram a oportunidade de conhecer o Wesley. Né? Então, assim, o Wesley soube fazer isso. O Wesley não estava induzido, né, por droga, por álcool, né, que é um dos problemas que acontece no surto psicótico. Que pode levar ao consumo. Né? O Wesley não fazia uso de medicamento controlado, né, não vinha apresentando nenhum problema de insônia, traços depressivos, nada. Todas as falas de todas as pessoas que chegaram até a mídia, eles falam que o Wesley era alguém tranquilo. De boa conduta, né? Então, por que aquele dia? A gente não tem uma resposta concreta, mas o fato foi apresentado. Né? O Wesley está lá falando, né, como a mídia diz a todo tempo, ele surtou, né? Ele não está em si, ele não está bem, mas ele estava com a arma em punho. Né? Ele poderia ter agredido alguém, como não aconteceu, né? Isso é bom. Então a gente fica com essa preocupação, entendeu, gente? Então, assim, eu fico preocupado porque muitas vezes isso não foi percebido antes. Será que o Wesley não vinha apresentando traços psicóticos durante a semana? Um mínimo desentendimento com um colega? Será que ele não vinha recebendo pressão pela essa questão? Ou algo familiar também, né? Isso, porque ele chega e fala, eu não queria prender pai de família, eu não quero prender trabalhador. Isso. Né? Então, assim, isso vinha incomodando ele. Será que a polícia não está preparada para ouvir o colega? Para dizer, você não está bem. Né? Porque hoje você não precisa ser psicólogo para ouvir uma pessoa. Você pode ter um ouvido atento, né? Um olhar contundente a uma cena e dizer assim, colega, você não está bem. Você precisa de ajuda, né? Então, dá esse conselho, né? Você está precisando de ajuda e procura um profissional. Isso. Então, assim, o Wesley vai a esses pontos que ninguém percebe. Mas ele sabia o que vinha acontecendo com ele. Será que ele não fez um mínimo comentário durante a semana? Né? A esposa dele, o familiar dele, ninguém ouviu uma palavra diferente. Porque para o surto acontecer, a gente mostra traços anteriormente. Isso, e noticia-se, né, Pedro e Kainan, que até então, como foi bem colocado, que como profissional, um exímio profissional, um exímio policial, cumpridor, né, de seus plantões, e em um dado momento, né, talvez pela uma perda de consciência momentânea, como o Dr. Pedro está falando também, um surto psicótico. Isso. Aquele profissional, ele, por razões diversas, né, ninguém se sabe, ou pela instituição, ou mesmo, não é, o processo de formação que se dá e o tratamento que se dá ao profissional de segurança pública pelo próprio Estado,
o Wesley acabou sendo, na verdade, alvejado por sua própria, na verdade, por seu próprio sofrimento, por sua própria dor, que naquele momento desencadeou numa situação trágica, não é isso, doutor? É verdade. Infelizmente, né, tudo aquilo acaba com a morte do policial. Né, ele foi levado por uma equipe de emergência da SAMU para o Hospital Geral da Bahia, mas veio a óbito horas depois. Então, assim, quando a morte chega, aí vem os questionamentos. Né? Qual será o pensamento de um policial que presenciou aquela cena, tanto ele na linha de frente, quanto ele que estava atrás, sem farda, quando soube pela mídia que estava tendo um movimento da polícia, né, que tem um colega fardado atirando para cima. Até então ninguém sabe de nada. Até então ninguém sabia se aquele policial realmente era um policial, Isso. porque A identidade dele estava Isso. desconhecida. Tava desconhecido, Né? A polícia tentou, através da família, né, foram buscar os familiares dele de helicóptero, mas não chegou a tempo. Né? Quando a família está desembarcando em Salvador, eles já está sendo levado para o hospital. Então, tem muitas perguntas ainda. Muitas perguntas, não é? E até então a gente, a sociedade, né? Ou até mesmo a própria instituição busca entender o que foi que aconteceu, né? Com o soldado Wesley. O que acontece diariamente com muitos outros profissionais de segurança pública que também, né? Não é, Pedro? Acabam que sofrendo um processo, né, de surto, cometendo suicídio ou muitas vezes tirando a vida de outras pessoas. O porquê? Isso precisa ser bem analisado. Dados de secretarias de segurança pública de diversos estados da federação noticiam que o grande problema hoje da instituição, das suas instituições, tem sido, né, essa falta de atenção que o Estado não dá ao seu profissional, não trata o problema na raiz, busca, né, tratar o problema já quando desencadeia uma situação semelhante ao PN. Paliativo que não tem, não atinge a eficácia, porque como o Pedro colocou, enquanto psicólogo e profissional técnico que entende do assunto, que não precisa ser psicólogo para a gente estar atento ao problema, não é? A gente precisa observar as ações contínuas que elas aparecem, não é isso? E para reforçar, né, eu lendo alguma matéria, né, eu vi, né, que dados do INSS mostram que mais de 47 mil pessoas estão em quadros depressivos, né? Isso é alarmante, né? Então, hoje, eu posso lhe trazer dados maiores ainda. A Organização Mundial da Saúde fala em milhões de pessoas no mundo. É uma população muito alta comparado a outros tipos de doença, porque a depressão hoje ela afeta uma grande maioria das pessoas. Isso as pessoas que sabem que tem o diagnóstico. Isso, e aqueles que convivem, e que não sabem, não se reconhece que é uma pessoa que tem, né, um transtorno. Será que o Wesley não se reconhecia que ele tinha um problema? Era essa a questão. Então, assim, isso fica mais para o familiar que está lá hoje. Para quem convivia com ele. Nesse sofrimento, porque após, né, o falecimento dele, que muitos podem falar que tiraram a vida do colega, né, a gente não sabe, a gente para de ver a família. Então, assim, quem está lá próximo deles vão saber ao certo. A família pode ter algumas informações bem importantes para isso, para diminuir um pouco a sua dor, para diminuir um pouco o seu sofrimento, e saber que o Wesley poderia também estar se negando. Será que falar para um colega policial dizer assim, rapaz, procura um psicólogo, vá no setor de psicologia da Polícia Militar, vá fazer uma consulta, faça um acompanhamento, que dúvidas são essas que você tem, que inquietação é essa que lhe aflige todo dia? Será que é bom viver com angústia? Eu acredito que não seja. Então, será que muitos policiais têm a coragem de enfrentar um setor de psicologia, de ouvir? Tocou num ponto importante aí da sua fala. O setor de psicologia da polícia, o que é que você tem a dizer? Assim, até a última pesquisa que eu fiz, era um setor pequeno, né? Comparado com a quantidade efetiva de polícia. Que a gente tem mais de 30 mil. Hoje nós temos um efetivo em 2017, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
informavam que tinham em torno de 35 mil, né, agentes. Esse número cresceu, né? E também, ou pode ter diminuído por conta da rotatividade, não é? Então, assim, é um número significativo, não é, Pedro? E o quantitativo de profissionais, eu acredito, de psicólogos, ele não consiga atender a demanda. Agora mesmo, esse ano de 2021, a Polícia Militar lançou um edital para fazer a contratação de 20 psicólogos. Uma contratação emergencial, né? Um REDA de 2 anos. Então, assim, a gente e como seria distribuído? Seria distribuído cerca de 2 ou 1 psicólogo para sub-regiões. Eu acredito que eram 8 sub-regiões na Bahia. Então, se nós de Tucano, né, nosso município... Nosso município tem 30 homens. Temos um efetivo hoje de 30 homens. Né? A gente poderia ter um psicólogo para eles. Uma pergunta aqui, 30 homens para um psicólogo, dava conta? Dá conta, sim, claro. Realizar atendimentos, realizar acompanhamentos, até porque poderia até aumentar um pouco mais, mas quando você fala 10, 20, 50 para 40 mil, para 30 mil, é pouco. Isso. Então, nós temos em Tucano, no nosso município, né, nós tínhamos cerca de 20 psicólogos do município contratados para atender a uma demanda de 52 mil pessoas. É um quantitativo que não pequeno, é um grupo, né? Que não é uma categoria, é uma população. Isso. Então isso aumenta. Então a equipe profissional tenta suprir. Doutor, outra pergunta. O Estado poderia fazer uma parceria com o município através dos órgãos de psicologia do local para ajudar os policiais daquela cidade nesses tratamentos? Isso aí é uma questão mais de gestão, política. Uma questão política, mas claro que poderia. Se a gente é servidor público... Existe? E pode existir. Não vou lhe garantir que vai existir isso. Esse apoio, né? Não sei se existe na cidade grande, lá em Salvador, por exemplo. Né? Nós temos núcleos que atendem gratuitamente, lá em Salvador, nas faculdades, nas universidades, né? Que policiais podem ser atendidos, como deve ter o núcleo da polícia. Mas aí volta a pergunta, qual policial quer ir? Será que ele só vai no momento que ele sente uma dor? Porque todos nós precisamos de psicólogo. Todos nós. A gente precisa ir. A gente precisa desabafar. A gente precisa diminuir as nossas angústias. É um sofrimento em cima do outro. Hoje você convive num mundo globalizado, né? A internet está aí. A mídia chegou numa força dos anos 2000 para cá que a gente não dá conta. A gente tem medo de se vestir porque o outro pode julgar. Correto. Você vai postar uma foto na internet, você tem que criar dezenas de defeitos para não mostrar um erro que você tem. E você acaba sendo um erro estético que na verdade normal. Que na verdade não é um erro, é seu. Perfeito. Então, o que é seu, ninguém pode julgar, né? Mas o julgamento existe. E as pessoas estão preparadas para isso. Então, a gente volta para falar da questão de dizer assim, quando o policial escolhe ser policial, eu gosto de trabalhar com uma pessoa quando eu trago a história dele, né? Eu volto um pouco pregresso. Por que ele entrou na polícia? O Wesley falava que era um sonho, tentou 3 concursos e não conseguiu, né? Assim que ele conseguiu, foi um sonho para ele, foi uma realização, ser policial durante 13 anos. Mas será que ele imaginava terminar num fim assim? Eu não estou aqui para dizer que foi certo nem foi errado, né? A gente fala o que a gente vê, né? Cada um vai tirar a sua análise. O que até então a mídia noticia, não é? Isso são dados que até então eu consideraria dados rasos diante da profundidade e da grandiosidade do problema, não é, Caio? Perfeito. Então, assim, Wesley passa durante muito tempo trabalhando na PM, mas aí vem aquela pergunta de novo, como prevenir esse surto? 13 anos, parece? 13 anos de serviço. Então, se ele realmente estava em surto psicótico naquele momento, né? Mas hoje você em casa, olha para o seu familiar, você percebe um comportamento diferente dele, uma pessoa proativa, uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de participar, começa a se isolar, começa a não falar mais tanto. Isso aí é o desencadeamento da doença. Tudo indica que sim. Você começa a apresentar sinais. Isso. Né? Você começa a perder o seu rendimento. Você gostava de ir na rua todo dia, para de ir. Você gostava de fazer coisas dentro de casa, de cozinhar, de arrumar. A rotina, né? A sua rotina muda. Então, será que isso já não é um sinal?
a sua inquietação, a fala demais também, Isso. né? Você começa a reclamar demais. Então isso pode ser já sinais para a gente tentar prevenir um pequeno surto ou até um grande surto, que a gente não sabe em que nível pode vir. Correto. Né? Porque o surto, ele predispõe a uma doença maior. Você pode chegar a gerar no futuro, né, com várias crises, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, uma depressão, né, que as pessoas temem hoje. Muita gente, a gente brinca, esse rapaz é depressivo. Né? A gente usa esse julgamento da doença que é tão forte. Tem esse preconceito. Isso, com as pessoas, porque a gente não tem noção do quanto é difícil lidar com isso. Isso. Então, qual é o ideal? É tentar ouvir, é tentar observar o colega, o amigo, o irmão, o marido, a mãe, o pai. Né? Por isso que a gente tem que falar o tempo todo. Porque o colega dele de trabalho não percebeu que o Wesley chegou inquieto no trabalho, o Wesley fez posse de armas e entrar no carro dele particular, ele ia para onde? Será que ele, durante o seu uso como posso dizer assim, durante os seus plantões, ele não poderia ter uma bipolaridade no serviço, uma conduta exemplar, e fora dele, totalmente o inverso? O Wesley teria que ser muito inteligente para fazer isso, porque os traços bipolares, ele é muito forte. Tanto a pessoa chega a uma euforia, né, que ele não teria controle nenhum de trabalhar, tanto ele chega a um rebaixamento de humor. Que Isso ele não, não acontecia com que ele, ele não sairia nem de casa. Isso. Né? Eu deixo aqui para o público, pesquise, né? Quem tem fontes, quantas vezes o Wesley faltou no trabalho? Será que ele faltava? Será que ele era pontual? Será que ele era prestativo? Poderia ser um cara que nunca teve problema algum. Será que o Wesley não teve problema com o comandante, com o seu superior, não é? Isso, a pessoa que é acima dele, né, no cargo lá da polícia? Então tem muita questão ainda. A gente não pode julgar, dizer que ele era isso ou era aquilo. É até difícil, doutor, como a gente bem colocou, chegar, na verdade, a um denominador comum, a uma conclusão, né? Sobre o que deve ter acontecido com o Wesley. São várias indagações, né? São várias perguntas que até o momento então, vão a surgir. gente tem que ter, né, como eu estava falando, a gente tem que ter muito cuidado com esse posicionamento. Né? A gente pode falar também de como evitar, como agir diante de uma pessoa em surto. Né? Você encontrar alguém na rua, em surto, falando de Deus, falando de situações catastróficas, chorando, em pânico. Você não pode aumentar aquele sofrimento de uma certa forma. Você vai confrontar uma pessoa que está em surto. Né? O Wesley estava ali falando. Não podia ninguém chegar corpo, né, sem uma proteção e tomar a frente dele, porque a gente não sabe. Ele não estava em si até então, né? Como ele fez o último disparo, não se sabe se foi para a polícia, se foi para o alto, se foi só algo que ele pegou a arma e acidentalmente disparou. Né? Então, assim, aconteceu aquele fato. A polícia é treinada para revidar. Entra naquele caso jurídico, né? Não, é essa discussão jurídica que hoje juristas, né, e penalistas, eles se colocam. Será que ali a situação de Wesley, ela pode ter sido considerada como uma legítima defesa, né, o estrito cumprimento do dever legal, houve ou não excesso? São considerações também que, à semelhança de toda essa análise psicológica, né, de Wesley, não se pode fazer até o momento. Isso. Né? O que a gente sabe foi o que a gente viu através do que foi noticiado, que houve essa represália, né? Tentou-se conter a ação de Wesley, justificando o Estado, né, o estrito cumprimento do dever legal, né, e a legítima defesa, que são duas excludentes de licitude previstas no artigo 23 do Código Penal. Né? Mas é uma discussão ainda em andamento, é uma discussão, Kainan e Pedro, em formação. Né? Não está muito cedo, está muito recente para se chegar, né, a uma conclusão, a um denominador comum que vai se aplicar esse entendimento ou não. Então, precisa, né, que mais pesquisas sejam feitas, que mais análises sejam feitas para que possa se chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu naquela situação. E até porque, assim, chega diversos vídeos, né, para todo mundo que corre no grupos de WhatsApp, diante desse noticiário, e para cada cena gravada, você tira uma conclusão. Você vê umas cenas de uma forma, aí vem outra filmagem de outra,
E aí dali você vai tentando, né, entender, extrair de todo esse material que é divulgado, que é circulado, né, você tenta extrair o seu entendimento, né? Mas a gente, muitas vezes, nós não somos especialistas no assunto, não somos técnicos no assunto. Daí a cautela, o cuidado, né, por os isso freios. que a gente não tem conhecimento na questão de gerenciamento de crise, a gente não vai adentrar tão bem assim, né? Isso. A gente não vai aprofundar, a gente vai ficar submerso à parte do transtorno mental, é o que está na pauta, né? Kainan, você como gestor, né, de segurança privada, formado, você poderia fazer uma consideração acerca do gerenciamento de crise na situação do soldado Wesley. No seu entendimento, houve esse gerenciamento de crise? Olha, eu não tenho um curso sobre gerenciamento de crise, mas assim, tendo noções básicas, quando há aquele disparo, e quando uma pessoa dispara, né, em uma certa direção, você imagina que aquela munição vem para ti, né? Sim. Porque a célula estava ali, em torno de no máximo 60 metros. Então, como você disse anteriormente, tem a questão do revide, né? Não, que o próprio Estado ele deve buscar meios dentro da legalidade, então, da estrita legalidade, de conter aquela ação. Noticia-se que houve o gerenciamento de crise e análise de gerenciamento de risco naquela situação. Diz noticiário que tentaram neutralizar de diversas formas. Porém, né, entra a questão psicológica, estava muito acima do normal. É o que o doutor Pedro colocou. A gente, na verdade, doutor, não se pode, né, trazer um diagnóstico do problema do surto, desse surto psicótico de Wesley, porque não se sabia o início do problema, o andamento, né, como aquele cidadão, como aquele profissional ele se portava antes do dia 28 de março. Isso. Além do mais, né, o soldado Wesley foi alvejado com 12 tiros, segundo os noticiários, né? Isso. E fica aquela indagação, até que ponto foi uma neutralização excessiva, né? Essa discussão da legítima defesa. Se houve ou não excesso da legítima defesa, alguns especialistas também se colocam na situação porque não trouxe um atirador, né? Tem a questão também da célula ser formada por só oficiais. Correto. Pelo próprio grupo da polícia, né? Os próprios policiais questionam isso. Então tem diversas perguntas. E até então as respostas estão se formando, estão se, na verdade, consolidando. Agora, doutor Pedro, eu gostaria só de fazer um questionamento. Você acha que a pandemia, né, esse contexto que a gente vem vivenciando de março de 2020, nós já estamos em abril de 2021, 13 meses, né, de bastante pressão para todos os segmentos, a gente sente na pele isso. Né? Influenciaria de certa forma hoje no agente de segurança pública ou privada? Com certeza. Né? A gente falar de pandemia para gente jovem, né? Jovem, eu digo até 70, 80 anos, porque não viveu uma pandemia grande como está sendo a pandemia da Covid-19. Tivemos algumas da cólera, alguns surtos, né? Algumas epidemias. Né? Da H1N1, mas essa agora a gente está vivendo. Tá convivendo todos os dias, todo dia uma notícia diferente. Nós estamos bem que chegou a vacina no nosso país, no mundo, na verdade, né? Então, mas estamos há 13 meses. Então, o profissional, tanto de segurança, o profissional microempresário, o profissional lá do mercadinho, o autônomo, o profissional né? Então, todos nós sofremos. Não teve setor ainda, mesmo que não fechou, mas sentiu que foi afetado de alguma forma. De alguma forma, tanto o comércio dele aberto, mas ele não pode sair na rua, né? Você tem um comércio, um mercado hoje, você abre porque é um serviço essencial, mas você vai receber pessoas. E quando você recebe pessoas, você não sabe se ela está infectada ou não. E aí você se pergunta, eu vou lá atender ele, eu não vou, eu deixo ele sozinho, eu vou no outro mercado fazer compras, né? Eu vou em outro local. Então é muito difícil. Quando a gente fala desse caso da polícia, a polícia vem sofrendo, porque a polícia é linha de frente. Né? O agente de segurança,
ele tem que dar suporte. Eles estão com medo. Claro. Por ser linha de frente, né? Por falta de material, de álcool, máscara. E a semelhança dos profissionais de saúde, eles estão, como o Dr. Pedro bem colocou, estão à frente desde o início. Após 2 meses do início da vacinação no Brasil, a Polícia Militar da Bahia começou a ser vacinada agora para profissionais que têm acima de 50 anos. Mas era uma categoria para tomar vacina de imediato. Porque ali tem pessoas de 18 lá. Porque eles estão na linha de frente, tanto para dar o suporte no hospital, porque eles pegam alguém na rua que sofreu um acidente, um atentado, alguma coisa, eles fazem o primeiro socorro também. Isso. E aí ele entra no hospital. Como fazer isso? Né? Vai dizer, não, o policial só pode chegar até a porta, porque lá dentro é perigoso. Não, eles entram. Né? E aí tem toda uma questão. Quantos policiais já não foram vitimados também da Covid? Uma questão de surto psicótico, por 70 exemplo. policiais militares da Bahia morreram por causa do Covid. Se a gente recebe, se a polícia recebe uma denúncia, né, que está tendo um surto psicótico numa casa, por exemplo, a polícia é a linha de frente para fazer esse atendimento. Nosso município hoje está chegando a SAMU, né, mas até ontem não tinha. Então quem ia? Era o guarda municipal ou a polícia militar que ia conter essa pessoa. Porque o familiar já não aguenta mais, o familiar já é uma ameaça para ele. Porque a primeira ameaça quem está em surto é a pessoa que ele convive. Isso. Então, quando ele não tem mais força, o familiar não tem mais força, ele faz a ligação para um amigo, para um vizinho, para a polícia, para a guarda municipal, para o próprio hospital. Então, se a polícia vier, mas ele não sabe que dentro daquela casa pode ter alguém contaminado. Correto. Até então, ele não chega com um teste para fazer. Ele vai agir como ele aprendeu. Ele vai conter e vai levar para um setor de tratamento, para um hospital, para um posto de saúde, né, para fazer uma medicação e a pessoa se acalmar. Mas assim, a polícia vem tendo desgaste. Né? Quando a gente fala nisso, a gente lembra lá da síndrome de Burnout, né? Que é um esgotamento do trabalho, muito. A polícia sofre cada dia que passa. Ao sair do batalhão com armamento pesado, armamento de fogo, armamento que tira a vida do ser humano, ele também pode perder a vida dele. Ele já começa o seu sofrimento a partir do momento que ele coloca seu coturno, sua farda, aquele já é o início de um sofrimento diário. Né? Então, assim, nós temos dados importantes de dizer assim, que 32% da população sofre com isso, com essa questão desse estresse. Né? A gente precisa trabalhar, mas será que é só por causa do dinheiro? Né? Será que você é feliz no seu trabalho? Se a gente fizer um levantamento da polícia dentro de Tucano, perguntar a todos eles, será que você é feliz no seu trabalho ou você está aqui só por causa do dinheiro? Qual é a sua satisfação? Então, tenho certeza que um deles vai dizer que está cansado, que isso é pesado. Que a rotina é estressante, isso, né? Claro, que é difícil. Nós moramos numa cidade pequena, todo mundo se conhece, mas é muito difícil. E para aquele profissional da área de segurança pública que trabalha na cidade grande e muitas vezes mora sozinho, não tem nenhum aporte familiar, imagine o quanto esse sofrimento ele vai se multiplicar. Ou policiais do interior que sai para a cidade grande, né? E vice-versa. A mudança de rotina é cansativa. O policial militar ele tem uma carga horária normalmente de 24 horas de plantão, folga 72 horas. O que é que ele faz no horário vago dele? Ele tem que fazer algo para distrair. Ele tem que fazer algo para tentar agir com que a polícia não interfira na vida dele. Então ele precisa. Mas ele precisa também se cuidar, né, primeiramente, da mente dele, porque uma mente cansada, uma mente doente não vai agir bem. Não vai render, né? Isso. Então ele precisa carregar as energias para no próximo plantão dele, ele voltar com com essa carga positiva. Agregando mais aí a fala do doutor, né? Às vezes ele sai do plantão do serviço público, mas ele pega um serviço privado para complementar a sua renda, né? Isso. Aí ele não descansa muito. Sobrecarrega mais ainda, ou quando não tem esse complemento, né? Esse bico, né? Eles vão vai em bares, né? Tomar uma diversão dele, né? Um momento de lazer. É como o doutor Pedro falou, muitas vezes a própria rotina, quando ele chega aquele momento de folga, ele vai procurar uma válvula de escape para esquecer todo aquele estresse. A gente sabe que o profissional de segurança pública hoje, ser profissional de segurança pública no Brasil hoje é a segunda profissão mais arriscada. Né? Eles vivem o risco, eles vivenciam o risco durante todo o exercício profissional, se aposentam de forma especial, mas quando saem, né, da instituição,
aquele profissional ele precisa ser tratado também. Porque o Estado sugou daquele cidadão, daquele indivíduo, todas as suas forças físicas, né, e mentais, e o pior, não o tratou durante o exercício, durante o tempo que serviu. Então, esse é o reflexo, né? A gente pode considerar que o exemplo do soldado Wesley é um exemplo isolado no estado da Bahia, mas que representa casos em todo o Brasil. Correto. A gente fala sobre essa questão, né, desse esgotamento, desse cansaço, dessa exaustão, na verdade, né, que o policial sofre a cada dia. Pela questão de metas, né? Tem um número de metas, de abordagem. Todo trabalho tem, né, o cumprimento de tarefas, na verdade. Então, assim, a gente não sabe. A polícia ela não expõe, que é direito dela, claro, de não mostrar como deve ser a forma de trabalho, até porque é uma coisa sigilosa. Isso, correto. Né, que lida todo dia com vidas. E segurança, né? Isso, então assim, mas eles precisam cumprir as metas dele. Eles precisam seguir a risca do que eles aprenderam. Mas será que ele está preparado, né, todo dia, essa rotina de viatura, de rondas, né? Será que ele está preparado para dirigir uma viatura, para fazer uma perseguição, para manusear uma arma de fogo, né? Preparado? Na prática, sim, que ele fez um treinamento ostensivo, com certeza ele está bem. Mas mentalmente. Esse esgotamento, né, mental. O nosso discurso aqui é esse, é saber se o policial está bem, né? Ele consegue sorrir com o trabalho dele, ele consegue ser feliz, ou ele também transparece uma falsa alegria? Eu gosto do meu trabalho, eu cheguei em casa, ele está desabafando, ele só reclama, só se queixa, ele briga com mulher, com filho, com amigos, ele não tem uma vida confortável, porque ele não suporta mais o trabalho, mas ele precisa trabalhar. Ele vai para lá todos os dias, ou nos plantões dele, mas assim que ele sai, ele tem um esgotamento. Ele leva aquele sofrimento para sua casa, aquele sofrimento ele só vai se insuflando, crescendo, e daí então nós temos um agente doente, né? É verdade. A gente tem que ter também, né, um olhar diferenciado pela questão do estresse que o policial sofre. Né? A pressão, como a gente está falando aqui, a pressão do estresse é muito grande, porque vem direcionamentos de todos os lados. É o comandante que ordena, é o colega que ordena, é a família que ordena, é a sociedade que pede, né, que demanda, que clama. Isso. Então, até quando ele vai suportar tanta pressão? Voltando para o Wesley, né, o Wesley passava por um problema de estresse ali grande naquele momento. Porque quando ele se deparou com a ascensão que ele causou, né, a gente não sabe se ele esperava tudo aquilo ou o planejamento dele deu certo. Vou para o Farol da Barra, um local público, vou trazer os holofotes. Ele clamou por honra, que né? Os holofotes, se fosse lá em Itacaré, não seria mesmo. Mas hoje, com a mídia, como está muito rápido, poderia. Itacaré é um local turístico, né? Na Bahia temos locais bonitos, em Itacaré, praias, né? Fazer passeios nas ilhas. Mas ele optou, eu acho, pela capital por conta da notoriedade, né? Por simbolizar o centro. Sim. E como você bem colocou, as grandes mídias estão lá. E Pedro é um dos cartões postais mais vistos no mundo, não só no Brasil, no mundo, o Farol da Barra, né? Símbolo de resistência, né? Ele escolheu um forte para fazer o seu protesto, clamar por honra. O que passava na cabeça e no coração daquele servidor público, daquele cidadão, diante de tamanha, né, pressão que o próprio Estado muitas vezes faz? É verdade. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Seria muito bom se o Wesley tivesse ficado vivo para poder falar. Aí a gente poderia, né, já propor uma segunda chamada do vídeo de ver como foi a resolução daquilo. O que o levou a fazer? Porque o Wesley poderia falar, aí sim, profissionais iam atuar, como psicólogos, psiquiatras, né, iam acolher para fazer um acompanhamento, e aí poderia sair um diagnóstico fechado, né, para saber o tratamento que ele ia seguir. Mas isso a gente não tem. A vida dele foi interrompida ali, né, mas... Seu grito foi calado, não é? Sim. O que a gente fala é o que ele teve até o dia 28 de março. A vivência de Wesley com os colegas, com a família, com amigos. Então, o sofrimento, ele permeia dentro desse patamar aí, né, do que você convive. Se Wesley falou para o povo da Farol da Barra,
mas pode ter se calado dentro do batalhão, pode ter se calado dentro de casa. O silêncio dele, né, na corporação, ele escolheu o dia 28 de março para conclamar, né, a todos a comunidade. Eu acredito que a única coisa que passa após aquele fato seria ele indo para o batalhão de choque, né, onde é a prisão dos policiais militares por questão de institucional, né? Gravidade. E ele imaginava, estou fazendo aqui uma opinião, né, própria, né? Eu estou imaginando que passava pela cabeça dele ele voltar vivo e ser conduzido ao batalhão de choque. E como o Dr. Pedro bem falou, que tivesse a oportunidade de ser tratado e que sua voz fosse ouvida, né, de uma forma consciente. É verdade. Então assim, gente, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que expor nossas ideias, a gente pode falar, claro, mas a gente tem que ter cuidado na hora de julgar. Primar pela cautela, né? Isso. Porque a gente, como foi bem colocado aqui nessa discussão, nesse bate-papo, que a gente não tem um diagnóstico fechado, infelizmente, porque a voz de Wesley, Wesley não vai ser mais ouvida, né? Isso. Por conta da sua morte. Uma pergunta, o que as instituições policiais do meio da segurança, né, vamos botar como um todo, segurança pública e privada, pode fazer para mitigar o número de casos decorrentes de transtornos mentais? Isso é bem interessante, porque assim, na hora de entrar para o batalhão, para fazer parte da corporação da polícia, o soldado, né, quando ele chega, ele passa por uma prova objetiva, ele faz uma redação, e aí ele vai fazer o teste psicológico. Aquele teste psicológico, ele fala quem é você. O Wesley pode ter sido um ótimo, né, naquele momento foi bem, fez os testes. Ele estava bem até então. Mostrou né? que estava apto para entrar na polícia. Mas será que aquilo ali foi suficiente? 13 anos, será que quantos testes ele fez? Verdade. Quantos testes as empresas fazem? Quantos trabalhos de desenvolvimento pessoal são executados para saber como é que está o seu funcionário? A você patrão, a você empresário, não olhe só o lucro, a margem de lucro que deu de um mês para outro. Tem um olhar. Olhe o diferencial, que é quem produz o seu lucro, que é o seu cliente, que é o seu funcionário. Eu diria que é o homem, né? E eu diria que esse olhar cuidadoso, esse olhar atento, esse olhar afetuoso, né, pela sua mão de obra, né, pelo humano, ele seria fundamental, porque a gente sabe que mente sã, corpo excelente, né? E as instituições estão doentes. A pandemia, quando passar, os efeitos devastadores não só são financeiros, né? A gente vai vivenciar aí uma série de problemas mentais, psicóticos, pessoas estão surtando. Imagine você numa instituição que você lida com risco durante todo o seu plantão, né? Como vai funcionar a sua cabeça? Fica aí esse chamado, né, doutor Pedro? É difícil, assim, você pensar como vai ser um pós-pandemia. Estamos sonhando com esse dia que o jornal vai noticiar. Vai dar um plantão em todos os jornais, né, em todas as emissoras. Né, já a OMS decreta fim da pandemia. Está todo mundo sonhando com esse momento. Mas até lá, vamos, né, se cuidando, percebendo o que é que a gente pode fazer, vendo nossas limitações. Porque não é o momento de fazer, eu preciso sair. Não é só você que está esgotado, todos nós estamos. Né? Nem só quem já está vacinado, quem já tomou as 2 doses da vacina, está bem ainda para sair para a rua. E essa chamada sua é interessante, porque muito mais que a gente, né, que já reclama desse esgotamento, nós temos os profissionais da saúde e os profissionais de segurança pública que não descansaram um só minuto, não ficaram em suas casas, estiveram o tempo todo nas ruas, nos hospitais. No front, né? No front, né, na linha de frente, né? E está aí, os reflexos estão aí. Será que quando acabar a pandemia a gente vai poder dar férias a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fono, psicólogos, que estão lá, todos os policiais vão sair de férias? Não existe. Infelizmente não vai. A gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que enfrentar essa pandemia. Esse nome pandemia apareceu e vai ficar por muito tempo. O nome coronavírus vai continuar por muito tempo, né? Então a gente vai aprender a lidar com ele. A gente vai aprender a se cuidar, a gente vai aprender a entender um pouquinho do outro. A olhar vai trazer uma nova vertente para cada pessoa. Né? Percebemos, né, que a quantidade de casos vem aumentando, né, de 2 meses para cá.
após um relaxamento, não sei se meu, seu, da toda a sociedade. Ou do próprio Estado, muitas vezes. Porque passou despercebidos várias ocasiões e não foram feitos nada, e agora está aí o reflexo. No momento em que a gente está vacinando a população, morre mais gente, contamina mais gente, hospital mais cheio. Nosso estado da Bahia está tendo uma diminuição de casos, está tendo uma baixa, positiva, na verdade. Estamos com mais de 11% de pessoas vacinadas, né? Isso, então assim, a Bahia está em segundo lugar de vacinação. Então, não, subiu o ranking. Voltou? Então, sim, isso é muito bom. Então é uma notícia gloriosa, né? Isso, então vamos continuar desse jeito para amanhã, depois, a gente poder voltar às festas, encontros, famílias, todo mundo pra poder conversar como todo mundo quer. Isso. Mas finalizando, qual é o nosso, não sei se eu posso dizer ideal, não sei se existe um momento ideal. Nosso pensamento é que você se cuide, você policial, você guarda de trânsito, guarda municipal, policial civil, militar, caatinga, o que for. Doutor, e já pegando essa linha de finalização, qual seria o chamado que você daria em relação a esse olhar do Estado para o seu profissional? Em específico, como o nosso tema, ele trata desses transtornos mentais aos agentes de segurança, qual seria esse olhar cuidadoso que o Estado teria que ter para a gente finalizar o nosso bate-papo e deixar aqui esse questionamento? O olhar do Estado é um olhar direcionado para o agente de segurança. O Estado tem que entender um pouco quem está ali. Não só emitir funções. Ali é uma pessoa, ali é um ser humano. Que tem família. Que tem uma vida por trás da farda. Perfeito. Ele não nasceu policial, ele se tornou policial. Então ele aprendeu a viver daquele jeito, mas ele está adoecendo daquele jeito. Será que é a família que está adoecendo ou é o trabalho? Então a PM da Bahia... Ou às vezes ele está contaminando aquele espaço. Também. No sentido psicológico, né? A PM da Bahia está de parabéns pelo muitos bons serviços que presta à sociedade, mas promova mais ações públicas ao seu agente, ao seu funcionário público. Estimule ele a procurar ajuda caso ele tenha um problema. Não tire ele do batalhão, não coloque ele na reserva. Ao perceber que aquele agente está passando por um problema, o resgate a tempo. Por um problema, o funcionário tem um plano de saúde, também pode ir em busca de um... Use o seu plano. Correto. Use o seu plano para se cuidar. Não é só cuidar do olho, não é só cuidar do coração porque deu uma palpitação diferente, cuidar do fígado porque exagerou na bebida, Cuide da sua mente. Cuide da mente, cuide da alma, cuide do seu espírito. Falar, eu digo que é o melhor remédio que tem. Quando você fala, quando você desabafa, quando você fica aliviado. O outro ouve, Quando tem alguém para lhe ouvir e para lhe ajudar. Essa é a nossa mensagem aqui, o nosso momento é esse. Julgar, a gente não deve, mas a gente pode discutir, claro, sempre. A gente vai discutir temas livres o tempo todo. Temos vários casos no nosso estado, no nosso país, que a gente pode passar o dia aqui discutindo, mas o caso hoje foi falar do surto psicótico, foi trazer a questão de uma síndrome aí que pode estar acontecendo com muitos policiais, mas nem sabem que tem, não sabia nem que existia isso. Então, comece a se olhar, comece a se perguntar como é que eu estou. Ao acordar de manhã, comece a olhar para você e me dizer, como é que eu estou? Eu dormi bem? Eu acordei bem? Eu já acordo reclamando que a minha sandália ficou ao contrário do jeito que eu coloquei, porque a minha mulher fez isso ou meu marido fez aquilo. Coisas bobas, né? Isso. E a partir desse olhar interno, a gente começa também a olhar o social e a todos que convivem com a gente, Então, agradecemos, Isso. pelas palavras, pela capacidade técnica, Excelente contribuição. Eu só posso tecer elogios, a bela explanação, a tão acertada explanação de Dr. Pedro e Kainan. Para a gente é uma honra, ter um convidado assim de peso e que veio de certa forma agregar e trazer para a gente, para você que nos segue, para você que acredita na Lion Protection, que esse olhar humano, esse olhar cuidadoso, ele é importante também ao agente de segurança. Eu quero agradecer, primeira vez que eu venho aqui fazer parte dessa equipe, falar um pouco sobre isso. É difícil diante das câmeras, a gente emitir a nossa opinião, a nossa informação, o nosso conhecimento, mas a gente tem que acrescentar
né, conhecimento para o outro. Quem ouvir, quem assistir, né, nosso bate-papo aqui, aproveite para criar uma discussão na sua casa. Comece a entender um pouquinho sobre isso. Né? Como é que eu posso me cuidar? A quem eu devo recorrer? Né? Procure os órgãos municipais aqui na cidade de Tucano ou na sua cidade aí onde você estiver assistindo, para você começar a entender um pouquinho mais você. Tá certo? Toda cidade tem órgão público e tem atendimento psicológico. Né? Pode ser um pouco difícil, mas não custa nada tentar. Então agradeço a Lion aqui, ao Wilker, a Kainan. Né? Você que gostou, deixe aí seu like, comente, compartilhe com toda a família, com os amigos. E muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.